paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos começando, uma nova lição do trimestre de junho, julho e agosto, onde já enviei aí a capa, e a mensagem é Provados pelo Fogo, onde estaremos vendo umas verdades da palavra de Deus a respeito da Bíblia Sagrada e o que ela nos diz. Então eu quero convidar os irmãos a nós estarmos efetuando uma oração para que Deus venha abrir a nossa mente para o entendimento da palavra deles. Amém, irmão? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nossa intenção aqui é, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra. E sabemos que o Espírito Santo é o nosso professor, o que está incumbido de nos levar à verdade da palavra do Pai, nos ensinando, nos mostrando a luz da verdade que podemos crer nesse Deus maravilhoso. Amém? Nós temos como título no sábado, o crisol do pastor. O que seria o crisol do pastor? O que seria o crisol? A Bíblia nos responde. Nos Salmos 17:3, diz assim: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Deus prova nosso coração. Também nos Salmos 27 e 21, diz: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Então, o que significa crisol? Uma aprovação da parte de Deus naqueles que o amam. Amém? O verso para memorizar diz: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Está no Salmos 23:3. Nosso ensino começa com o seguinte: uma história que nos leva a refletir. E o nome dessa pessoa é Sofia, que diz assim: recostou-se na porta do quarto e deslizou até o chão. Lágrimas brotaram rapidamente e pouco depois ela começou a chorar e exclamava: como ele pôde? Como ele pôde? Sofia havia acabado de receber notícias que partiram seu coração. Alguém que ela pensava ser um amigo, alguém que ela respeitava e em quem confiava, estava espalhando fofocas horríveis sobre ela, a fim de arruinar sua reputação e o trabalho que ela vinha fazendo. Ao pegar sua Bíblia da cama, de repente se viu olhando algumas palavras muito familiares. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos 23, do 3 ao 4, Não pode ser, exclamou ela. Ela deixou escapar para si mesma, mas a lógica parece inevitável. O pastor nos Salmos guiava suas ovelhas nos caminhos da justiça, mas esses mesmos caminhos também pareciam serpentear para o vale da sombra da morte. Seria possível que mesmo essa traição dolorosa, esse vale escuro, pudesse ser usado por Deus para guiá-lo na justiça? Uma pergunta agora para você.
Em quais momentos você se desenvolveu mais espiritualmente? Nos momentos fáceis ou nos mais difíceis? Comenta aí para mim quando você receber esse vídeo, para que eu possa também saber o seu pensamento e aprender um pouco mais com você também, porque estamos aqui para aprender. Como eu disse, nosso professor é o Espírito Santo de Deus, é ele que nos ensina. Eu estou aqui sendo uma ferramenta nas mãos dele para que nós venhamos aprender junto. Amém? No domingo tem como título nossa lição Um Guia para a Jornada, o Pastor. Algumas crianças foram convidadas a fazer um desenho de Deus. Sem exceção, cada uma fez um desenho que continha um coração em algum lugar. Quando questionadas sobre isso, declararam unanimemente que Deus é amor. Simples assim. É fácil ter uma boa opinião sobre Deus e seus propósitos quando tudo está bem. Mas à medida que envelhecemos e a vida se torna mais difícil, com frequência nossa visão de Deus muda. Ele não muda, é claro. Nós vimos lá em Hebreus 13:8. Vamos ver em Hebreus 13:8. Hebreus 13:8, que diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então, Jesus não muda. Quem muda somos nós. Também nos falas em Tiago 1:17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus, ele permanece o mesmo diante de suas promessas para conosco. Que coisa maravilhosa, né? E por causa do estilo de vida pastoril das pessoas nos tempos do Antigo Testamento, o Salmo 23 usa a imagem de um pastor para descrever a maneira pela qual Deus cuida de nós. Esse símbolo é usado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É uma imagem maravilhosa e imutável. Antes de irmos ao Salmos 23, examinemos como diferentes escritores da Bíblia entendiam a obra e o caráter do pastor Jesus. Eu quero deixar aqui já uma pergunta para que também você responda aí, para que a gente possa aprender junto, ter um entendimento juntos. Você pensa, eu penso, nós juntamos e somamos um verdadeiro pensamento com o aval da Bíblia Sagrada, né? O que aprendemos sobre o pastor nos versos a seguir? Então eu quero que você leia os versos Jeremias 23, 3 e 4. Jeremias 23, 3 e 4. Ezequiel 34, 12. João 10, do 14 ao 16. 1 Pedro 2 ao 25, tá? Você lê esses versículos bíblicos e coloca um comentário diante dessa pergunta aí, né? O que aprendemos sobre o bom pastor? Tá bem? Vamos ler o Salmos 23. Começamos pelo verso 1, onde diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes.
Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Já vi várias pessoas tendo, esse verso na mente do versículo 23, o primeiro, que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas vimos que esse verso, ele é muito diversificativo no pensar. Muitas pessoas, eles pensam que nada faltará no sentido que ele não vai ter necessidade, não vai passar por dificuldade, não vai passar por doença, nada vai faltar para ele nesse sentido. Mas ele tem um pouquinho também se exemplificando que nada faltará, incluindo a enfermidade, incluindo a doença, incluindo as faltas, de alimento, falta financeira. Nada vai faltar de provação na minha vida, nossa vida. Esse verso, ele fala em provação. Nada nos faltará de provação em nossa vida. Assim, Davi começa a explicar. O rei Davi começa a explicar, porque ele sentiu que a presença de Deus era nítida na vida dele. Ele sentia a presença de Deus, e sentindo a presença de Deus, que Deus fazia com ele, embora sim tinha lutas, tinha dificuldades, tinha provações de saúde, provações familiares, como ele teve, Mas Davi também, a partir do verso 2, ele começa a dar uma moral às pessoas, dar uma moral a ele mesmo, um incentivo a ele mesmo. E ele diz: ele me faz me repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Aí ele começa a exemplificar que, embora as dificuldades, embora todos os problemas que ele tinha, Deus estava sempre presente na vida dele, levando ele por pastos verdejantes, levando eles por águas abundantes, de descanso. E assim é que temos que fazer, temos que ter, este pensamento. Isso chama-se fé. No verso 3 diz: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vê o quanto Deus honra o amor que ele nos determinou, que nos determina desde a nossa criação. Desde quando ele nos fez, Deus, ele nos ama, desde Adão e Eva lá no Éden. E ainda tem misericórdia por nós. Tem misericórdia pelos nossos erros, nossas dificuldades. Que no verso 4 diz: ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei nenhum, porque tu estás comigo. Embora a gente ande pelo vale da sombra da morte, porque a palavra de Deus diz que a recompensa do pecado é a morte. Muitas vezes pecamos e podemos andar por este vale já, mas não posso ter medo, porque Ele está comigo. Ele está comigo e Ele completa. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado do Senhor, que o cajado significa, o pastor usa o cajado para ensinar o filho, para educar o filho,
para então Deus ele acha uma forma para que nós possa receber a palavra dele, ter o entendimento da palavra dele, nos corrigir daquilo que estamos errado. Também no verso 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele pede, né, que seja usada uma mesa na presença dos adversários deles, uma mesa que possa, aquele que pensa do nosso mal, aquele que pensa contra nós, receber algo de bom, uma mesa onde será servido. E por que não a palavra dele, o alimento da nossa alma? Temos a certeza que o inimigo vai cair por terra diante disto. Seja ele um inimigo pessoal de carne e sangue, que diz a palavra que não é a nossa luta contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes do maligno na vida das pessoas, né? Por que não? Diz: unge-me a cabeça com um óleo, e o meu cálice transbordará este óleo. O óleo é Jesus. Ele é a nossa força, ele é o nosso sustento, ele que nos coloca de pé, ele que nos leva através deste mundo que temos a seguir como um alicerce com força. No verso 6 diz: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui ele já reconhece a misericórdia de Deus na vida dele. Davi, por isso que Davi foi dito, né, segundo o coração de Deus, porque Deus reconhece Davi, porque Davi, embora seus erros, embora seus pecados, Davi sabe que Deus ele é poderoso, estar no seu meio, estar junto dele, para levar ele por caminhos melhores daquele que ele vive. Então Davi sente a misericórdia, pede misericórdia, Senhor, que eu tenha, Senhor, a tua misericórdia todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Que palavra bonita, né, irmão? Que palavra linda, maravilhosa. E aqui no fim da nossa revistinha, na lição de hoje, domingo 26 de junho, que estamos fazendo, nos deixa para pensar, para nós meditar, irmão. O que significa saber que existe alguém cuidando de você? O que significa para você, irmão? Você já se deu de conta que existe alguém cuidando de você? Alguém que quer o seu bem, alguém que quer o melhor para você? Você já pensou isso? O que você tem feito para agradar ele se ele pensa o bem para você? Você tem feito o bem para ele também? Você tem feito a vontade dele também? Eu tenho feito o contrário, o seu querer e a sua vontade. E diz: como usar essa ilustração para encorajar alguém cuja imagem de Deus foi obscurecida por suas próprias lutas? Pessoas que se encontram, né, com a mente obscurecida sobre Deus, não pensam Deus, passa dia, entra mês, sai mês, entra ano e sai ano, e nunca se lembram de Deus, nunca pensam em Deus, nunca pensam em fazer algo para agradecer a Deus. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas, irmão? Como é que a gente pode dar uma lição de ânimo àquela pessoa que se encontra numa cadeira de roda, que o médico já disseram a ele: olha, não tem mais jeito, tu vai levar a tua vida inteira em cima de uma cadeira de roda? Como a gente pode dizer que Deus ele venceu a morte lá na cruz do Calvário? Ele ressuscitou, Jesus não está mais numa cruz dependurada, irmão. Jesus ressuscitou para provar que ele vencia a morte. É desta forma que ele quer que a gente lembre dele. Ele não quer que a gente lembre ele na cruz. Ele não quer que a gente lembre ali. Ele quer que a gente lembre ele, que ele venceu a morte e ele está vivo, irmão. Ele está em nosso meio. É assim, nós temos que então ser encorajados, lendo a palavra de Deus, estudando, aprendendo da palavra de Deus, para que nós venhamos falar a verdade para essas pessoas, que elas possam verdadeiramente crer de coração, não de boca. Porque a palavra nós vimos que Deus prova nosso coração. Então nós temos que ter no nosso coração esse amor a Deus e ter essa certeza que Ele está junto de nós. Então nós temos que aprender mais a palavra de Deus para nós encorajar aquela pessoa que está num leito de enfermidade. Quem sabe os médicos já disseram a ela que, olha, que não tem mais jeito, que ela só aguardar a hora de descer a tumba, de ser enterrado, sepultado.
Que nós possa dizer a ela que a morte não é o fim de tudo, a morte é o começo das coisas. E que nós aqui, nesta terra, nós somos passageiros, nós passamos. Nós estamos buscando a nossa terra celestial, a nossa Canaã celestial, que é juntos de Deus. Que aquele momento, quando descemos a tumba, é um momento de descanso. Jesus também desceu a tumba, ressuscitou o terceiro dia. Nós também, assim como ele, um dia ressuscitaremos para viver junto dele. Então, irmão, a morte não é o fim. Vamos estudar junto? Vamos aprender um pouco mais? Me ajuda a aprender um pouco mais? Irmãos, a salvação não depende de Deus. Depende de nós aceitar Deus. Me ajuda então, irmão. Me ajuda ao chegar lá, me ensina. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.